19h30, começando. Eu sou o irmão na graça e na paz do Senhor Jesus. E hoje, depois do que nós ouvimos falar ali, Paulo falar com Timóteo no capítulo 1, hoje nós iniciamos o capítulo 2. O capítulo 2 é muito objetivo. Paulo é bem direto. Vocês vão perceber que a linguagem é bem simplesinha. Ou seja, quando você lê, Deus vai falando. Mas para tanto, se você puder, feche seus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, eu quero agradecer, Deus, por esse tempo em que nos sentamos em torno da tua palavra com o propósito de aprender do Senhor. E nessa hora, Deus, queremos pedir a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, o teu toque. Deus, esse texto eu já li várias vezes e é do meu conhecimento as palavras, mas eu quero pedir a direção do tu, Espírito Santo, para que fale ao nosso coração e revela, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não apenas o que a minha mente e o meu entendimento consegue captar, ou o que a mente e o entendimento dos irmãos conseguem assimilar. Mas queremos a manifestação do teu poder nas nossas vidas, aprender e praticar do Senhor para ter uma vida, Deus, igual à tua, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. E aí, depois do que ele falou, que nós vimos na aula passada, se você não viu, está gravada, tá? No aplicativo da igreja eu deixei uma mensagem lá no mural de recados que tem os links para todas as aulas que foram gravadas. E você pode assistir por lá. Mas a de hoje, eu quero acompanhar junto com vocês o texto que para mim é fantástico. O capítulo 2, ele vai falar alguma coisa para a gente que a gente vai ter que entender sobre mordomia. Hoje falar de mordomia é um negócio meio estranho, porque a gente não tem mais mordomos, né? Mas para quem é da década de 60, de 70, tem uma noção do que é mordomo, que era aquela pessoa que era um empregado que chefiava os outros empregados da casa. Ele tinha a responsabilidade de cuidar das coisas do seu senhor. Então, e Paulo, ele está falando exatamente sobre isso para Timóteo. Pra, porque nós somos donos do evangelho, não somos donos do evangelho, melhor dizendo. Não somos donos, mas sim mordomos. É aquela figura daquele cara que serve com alegria ao seu senhor, como se fosse o dono. Cuida das coisas como se fosse o dono. Para vocês entenderem melhor isso, veja o que ele escreve logo no comecinho desse capítulo. Portanto, depois de tudo que nós já vimos, né? Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, portanto, muito embora, no entanto, todavia, contudo, depois do que nós conversamos, depois do que você já ouviu, depois do que nós já falamos, tá ok? Você faz o seguinte: fortifique-se. Quando ele fala fortifique-se, traz a ideia daquela pessoa que se prepara para alguma atividade ou que treina. Normalmente, quem faz preparo físico, cuida do corpo, ou quem caminha, caminhada básica. Você está procurando se fortalecer. À medida que você exercita os seus músculos, você se fortalece. O fortalecer aqui tem essa ideia. Só que o fortifique-se, tá? Não é em musculatura, é na graça. O que é a graça? É o favor imerecido que nos alcançou, a salvação em Cristo que nos alcançou, quando não éramos merecedores de coisa alguma. E quando você recebe de graça, e pior de tudo, é sem esforço, vivencie isso. Faça disso a sua rotina, faça disso o seu viver. Que a graça que te alcançou alcance os outros.
Mas a graça não é minha. Na graça que há em Cristo Jesus. Perceba que Paulo está dizendo para o Timóteo, depois de trabalhar algumas questões interessantes, ele fala assim: agora fortifique-se na graça. Então, somente isso. E ele avança. Olha o que ele diz no versículo 2: E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, lembre-se que Timóteo conheceu Paulo na sua primeira viagem, na segunda viagem, ele acompanhou Paulo. Confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, passa para os outros, não fica só para você, tá? Eu me lembro, quando eu leio isso aqui, eu tenho a visão da tocha olímpica. No período das Olimpíadas, tem a chamada tocha olímpica, em que as pessoas vão lá carregando o fogo olímpico, que veio lá de Roma, aquele negócio todo, né? E aí ele faz uma caminhada ou uma corrida e depois passa, transfere para o outro, e o outro sai carregando aquela chama. A ideia é essa. Esse transfere aqui ensina, transfere de maneira que as pessoas consigam entender, assimilar e entender o que estão fazendo. É essa a ideia. Aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim na presença de muitas testemunhas, ou seja, no tempo que você estava andando comigo. Você viu o que eu estava pregando, você viu o que eu estava ensinando? Confie a homens fiéis. Esse confie aqui é o sentido de transmite, passa de maneira que eles possam assimilar e entender o que estão fazendo, o propósito daquilo que nós estamos fazendo, a visão daquilo que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito, o que, que nós queremos fazer. É bem nessa ideia. Hans Burke, a frase dele é a seguinte: a melhor forma de preservar o evangelho é transmiti-lo. Gente, olha que coisa interessante. Depois da morte de Jesus, o que os discípulos fizeram? Eles fizeram discípulos e foram transmitindo a mensagem que aprenderam de Jesus. O reino de Deus chegou. E começaram a transmitir. Tão somente transmitiram, tão somente anunciaram, tão somente foram transmitindo o evangelho para os outros, que chegou até nós, mais de 2000 anos depois. Alcançou a mim e alcançou a você. Gente, a ideia é aquela que a fé, a engrenagem da fé, tá? E lembra que quando o Timóteo falou para ele o meu depósito, ou seja, a salvação, o evangelho, tá? Esse evangelho entregue a homens fiéis. Os homens fiéis são o alvo dessa mensagem, tá? Para que ele, com idoneidade, transmitam para o mundo. A ideia, a visão é essa. O projeto é esse, não é outro. Por isso que o Paulo vai agora nos dizer algumas coisinhas bem interessantes. E ele diz o seguinte: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É legal que ele traz agora a ideia do soldado, que tem um compromisso. Imagine o soldado no meio da batalha, tá lá no meio da batalha, recebe a ligação da mulher. Ô bem, o que é que você vai fazer para janta hoje? O que é que você quer para janta hoje? Dá para fazer batata frita? Dá para fazer bife? Dá para fazer um ovo frito? O que é que você quer? Claro que ele não vai ter essa preocupação. Até porque soldado, gente, ele está preocupado em cumprir a missão. E receber a fé é um privilégio. Transmiti-la, uma responsabilidade. Com a responsabilidade de um soldado é que se transmite. E olha que a expressão que ele usa, soldado. Alguém que tem em primeiro lugar, disciplina, uma referência e um foco. O soldado, quando está na frente da batalha, ele não está preocupado se ele vai estar na frente. Quem tem que se preocupar com isso é o general. E aonde ele vai estar são os seus comandantes. Mas o mais legal que Paulo fala, não apenas de soldado, ele usa bom soldado.
e como bom soldado, tá? Suporta comigo o sofrimento. Soldado, não se preocupa se vai pisar na lama ou não. Se tem que rastejar ou não. O soldado, para conseguir a vitória, quanto tempo ele vai ficar ali parado, ele não está preocupado com isso. É por isso que Paulo usa essa expressão e essa visão. Só que Paulo está falando, gente, da situação que ele está. Ele está escrevendo essa carta lá naquela cadeia. Não mais uma cadeia sem motivo. Agora, ele é um inimigo do Estado. E como inimigo do Estado, ele sabe que dali, crucificado, ele não vai ser porque ele é cidadão romano. Ele não pode ser açoitado. A única forma dele sair dali é ser absolvido ou decapitado. Sofre comigo. E nenhum soldado se deixa envolver, e aqui, pelos negócios da vida civil. E a palavra grega que ele usa aqui é o implequetai. Implequetai, gente, é mais ou menos isso. Imagine um soldado paramentado, com toda a sua, com uma armadura, e na hora que ele vai tirar a sua espada, ela se enrosca na armadura e ele não consegue sequer se defender. É mais ou menos o sentido de embaraçado com as coisas. A palavra, em algumas traduções, inclusive, tá? Eu acho que aqui é na Almeida, traz a tradução embaraçado. Nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, porque o sentido do emplequetar é isso. É não se embaraçar com os negócios dessa vida, ou seja, não permita que as coisas dessa vida impeçam você de anunciar, de cumprir a missão que está colocada para você, que é ser servo de Jesus, que é ser luz onde você está plantado, que é ser bênção onde você está, é florescer literalmente onde Deus te plantou. A ideia é essa. Já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós entramos nesse processo junto com Jesus com um único propósito: agradar Jesus, agradar a Deus. Meu único propósito, o meu único objetivo na vida é agradar a Deus. Não estou preocupado com o que os homens pensam a meu respeito, não estou preocupado com o que eu penso ao meu respeito. A minha preocupação é o que Deus pensa a meu respeito. Como Deus me vê, como Ele me olha, como eu estou diante dele, no reino dele, como soldado dele, que me alistei para a batalha que ele me chamou. O único propósito é esse, e não pode ser diferente disso. E sabe o que é legal? Versículo 5 ele diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ou seja, a coroa de louro, que agora, naquela época, era uma evidência de que ele conseguiu atingir o alvo, ele performou, ele conseguiu atingir a meta, ele venceu a disputa. Mas ele diz o seguinte: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como esse se não competir de acordo com as regras. E quais são as regras do reino? É andar como ele andou, é viver como ele viveu, é sentir o que ele sentia, olhar com os olhos de Jesus. Não olhar para as pessoas como elas são, ou como elas parecem ser, ou com o que elas têm. Olhar com os olhos que Deus olha. É uma nova visão. É uma nova forma de ser. É uma corrida com certeza da vitória. E sem atalhos, sem meios caminhos, sem meias palavras. Só vai ser coroado, gente, quem vencer. E o atleta, ele só tem um objetivo na disputa. Ele se prepara, ele treina, ele batalha. A batalha dele é contra o corpo, contra si mesmo. Ele luta, ele combate contra si mesmo, contra o corpo dizendo: não, eu quero parar. Porque o propósito dele é a vitória.
Nenhum atleta, nenhum competidor treina pensando, não, eu vou só correr só para. Não, eu quero ganhar. E na pior das hipóteses, vencer a mim mesmo. E também, né? Sabe que no final ele vai ter a recompensa. Na final ele vai receber o merecido. E outra coisa, só vai ser coroado o vencedor. O lavrador é outra figura que ele usa. Percebeu que ele usou? Ele dá a ideia da figura do mordomo, da figura do atleta, agora da figura do lavrador, que trabalha arduamente. Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E, gente, aqui eu vi uma figura fantástica. O lavrador, ele é o cara que menos aparece no final. Vou dar um exemplo bem típico. Arroz, feijão, ou feijão em cima, ou feijão embaixo. Tem uma discussão a respeito disso. Quando você vai comer, quando você senta à mesa, você está preparando ali e colocando no garfo o arroz ou o feijão, você pensa assim: ah, olha, aquele cara que plantou esse arroz, que coisa linda! Quem será o nome? Qual será o nome do agricultor que plantou essa semente para me dar esse arroz? A gente nem lembra disso, né? Não aparece. Quando muito, o cara do mercado ou aquele que. ou aquele que. Espera um pouquinho só, mas eu concluir o raciocínio. Ou aquele que vendeu. Mas o que, o que plantou, a gente não lembra. Tem nem ideia de quem foi. Nem de onde veio o arroz, ou de onde veio o feijão. É uma triste realidade, mas ele é digno. Se não fizer, gente, fica que nem esse texto de Provérbios 24. Se ele não fizer adequadamente seu trabalho, olha o que o pensador diz a respeito disso. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Não cuidava da sua terra, não cuidava da sua plantação. E o trabalho do campo é árduo. Gente, é no sol, é no tempo. Você não faz isso dentro de casa, não se, tá? Tem o pessoal que tem a hortinha aí dentro de casa, aí tem suas plantinhas, né? A gente é danado para ter umas plantinhas. Eu tenho minha moreira aqui, num vaso, uma moreira no vaso, uma coisa só. Bom, a gente faz isso. Mas o agricultor não. É árduo o trabalho dele, de arar a terra, de preparar, de cuidar, de semear. Gente, é digno. E outra, ele não administra o resultado. Ele pode plantar e não chover a quantidade certa. Aliás, a plantação da soja atrasou esse ano porque não choveu. E agora que plantaram, eu estou esperando que a chuva venha com normalidade. Mas o agricultor ele não tem controle sobre isso. Ele fica ali naquela expectativa. Mas, gente, o que Paulo está dizendo também é que o privilégio das primícias, quando ele pega o fruto, ele fala: ah, esse ficou bom. Esse ficou bonitinho, ele experimenta. Ele é o primeiro a experimentar. Ele é o primeiro a ter nas mãos o fruto do seu trabalho. Os presbíteros, nós vimos isso no capítulo 1, que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Outro, ou em outras traduções, digno é o obreiro do seu salário. O que Paulo está ensinando aqui, gente, aí ele fala para o Timóteo assim, depois que ele fala tudo isso: Timóteo, reflita no que eu estou dizendo. Pois o Senhor dará entendimento, lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Gente, ele está falando aqui
Reflita. Dá uma olhada no que a gente está colocando aqui, Timóteo. Presta atenção. Olha que aqui, o pessoal que tem objetivo quando treina, para onde vai, buscando prêmio. E com o agricultor, quando ele colhe o fruto do seu trabalho, ele come. Mas isso é tudo reflexo, consequência. E ele fala assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, por onde é o caminho que a gente vai. Descendente de Davi, conforme o evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E quando ele fala meu evangelho, tá? Não que ele está dizendo que o evangelho é o evangelho dele da sua própria vida. Não. O evangelho que eu estou pregando. Essa boa nova, essa boa notícia, como nós falamos no capítulo anterior, essa boa notícia que eu estou anunciando, tá? Esse que eu considero meu, eu faço parte, eu estou inserido nesse contexto, eu estou no meio disso, e eu sou um desses que lutam, que batalham e que vivem isso. Isso está intrinsecamente ligado a mim. Entenda aqui a visão de mordomo, a visão do atleta, a visão do agricultor. Ela tem que estar nesse contexto de levar essa mensagem, de levar essa palavra a todos. Lembre-se de Jesus Cristo, que é de quem nós estamos falando. A boa nova é que ele veio. A boa nova é que ele já nasceu. É que ele já veio, que ele já morreu pelos nossos pecados. Já cumpriu o que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3. Que haveria de vir um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele veio e ele já esteve entre nós. E ele morreu e agora ele está vivo. Ele está entre nós o tempo todo. Ressuscitado dos mortos. Não Jesus morto, que muitos adoram. Uma imagem de Jesus. Não, nosso está vivo. O nosso Jesus está vivo. E ele sofre como criminoso. Vou lembrá-los. Nesse momento, Paulo está na Marmetina, aquela prisão insalubre, como um criminoso. Não como alguém, tá? Que foi como foi preso a outra vez, que ele ficou na prisão domiciliar. Agora, na Marmetina é uma prisão insalubre. E ali, mesmo ali, ele tem um cara da guarda pretoriana o tempo todo do seu lado, Mas algemado você tem que junto dele. começar. E que sabe o que ele diz para esse guarda? E aí, tudo bem, o guarda? Que ela nem olha para o lado. Como é que está a vida com Jesus? Vai falar para ele assim Como é que rápido. está a vida com Deus? E aí, o que que ele faz? Ele anuncia. Ele vai anunciando o evangelho de maneira tal que aquela pessoa que tinha que ficar com uma jornada de 6 horas do lado dele ouve a história de Jesus, ele repete e aquilo, o Espírito Santo trabalha e vai movendo o coração, a ponto de depois, quando esse guarda tem que revezar, ele vai lá para o palácio. Acabou formando uma igreja lá no palácio. Mesmo sendo preso como criminoso. Queridos, ele continuou pregando. Porque a palavra de Deus não estava presa. E nunca vai ser. E sabe o que é legal? Por isso, ele diz, tudo suporto por causa dos eleitos, daqueles que Deus vai salvar. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Então não se prende nas coisas dessa vida, meu irmão, minha irmã. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Ou seja, tem. E se o negarmos, ele também vai nos negar. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele continua nos amando. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. É muito legal essa colocação do Paulo para o Timóteo, porque a impressão que dá é que ele vai quando fica naquela toada e não ele dá essa acordada na gente.
literalmente acordada, porque ele permanece fiel. Ele não deixa, ele não pode negar-se a si mesmo. E mesmo quando nós somos infiéis, a fidelidade dele permanece. Ele permanece fiel. Mesmo se você for infiel, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor na sua essência. Maravilhoso, né? Eu me lembro quando Jesus disse, aliás, está aí na tela para você: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra de Jesus. E Paulo continua assim: continue a lembrar dessas coisas a todos. Não retenha só para você, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras, pois isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Lembra que eles estavam no meio de um período em que a filosofia grega invadia inclusive a igreja. E quantas coisas que a gente já não ouviu dentro da igreja? E quantas heresias tentaram entrar na igreja? Gente, quem é um pouco mais antigo já viu. E quantas discussões que surgiram que às vezes dividiram a igreja por pontos de vista divergentes. Não se envolvam em discussões acerca de palavras. Não tem proveito. Serve apenas para perverter os ouvintes. Naquele período não era diferente. E aí é um texto que eu gosto demais, que eu costumo citar. 1 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vou repetir. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso perseguem cada vez mais para a impiedade. E, gente, quando ele fala aqui, procure apresentar-se diante de Deus aprovado, o aprovado aqui no original grego é dokimon. Eu já falei dessa palavra para vocês, mas eu vou repetir. Dokimon é o mesmo que o ouro, quando ele é purificado várias vezes, até atingir o seu grau máximo de pureza. Quando alguém olha para ele, no grego, aquele bem puro, e sem mancha, sem contaminação, dokimon. Sem mancha, sem mácula. Lembra do cordeiro que era oferecido no sacrifício? Assim, sem mancha, sem mácula, perfeito. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, purificado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E, gente, aí é complicado. Porque chegar diante de Deus é quanto mais perto dele você chega, mais você vai começar a perceber que algumas coisas não fazem mais parte da sua vida. E o mais legal ainda, ele coloca que maneja corretamente a palavra da verdade. Ortotomonta, ortotomonta é o que naquele período os as pessoas que costuravam couro ou tecido e conseguiam fazer aquela costura chamada, não é costura reta como é cortar reto, sem torcer, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Ortotomonta, que maneja corretamente, ou seja, que usa a palavra de Deus do jeitinho que ela está escrita, sem procurar cristianizar os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos e a sua visão. Não, é o que o texto diz. E aqui foi trazido que maneja corretamente a palavra da verdade. E, querido, evita conversas inúteis, profanas,
Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Fica na palavra, fica no conteúdo. O ensino deles alastra como câncer, pois entre eles estão Himeneu e Fileto. Tem gente que se perdeu nesse processo. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. Olha o que ele está falando aqui. E ele continua. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa casa, numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Entretanto, o firme fundamento. Quando ele fala o firme fundamento, é o temélios, ou seja, é aquela pedra do alicerce, ou qualquer pensamento que nele se fundamentam uma cultura. Temélios, tá? Ou seja, e o que me preocupa, inclusive, aqui, o Senhor conhece quem lhe pertence. E na casa de há vasos, não apenas de ouro e prata. Eu achei esse texto aqui terrível, mas Paulo está ensinando o seguinte. Presta atenção no que ele vai ensinar na sequência, aí você vai entender com mais clareza o que ele está dizendo. Se alguém se purificar dessas coisas, terá vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nele, vocês estão sendo juntamente edificados. Naquela pedra, sobre o fundamento, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Lindo, né? Show de bola. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Simples assim. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você já sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Simples assim. Deve corrigir com mansidão, já vimos isso no capítulo 1. Os que se lhe opõem, na esperança que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Fantástico, né? O Paulo, gente, ele escreve isso na cadeia. Olha o que esse homem transmite para a gente de riqueza para os dias de hoje. Mas eu vou encerrar por aqui, porque a irmã Sueli já tinha levantado a mão, e eu quero ouvir vocês, fiquem à vontade. A palavra é de vocês, e o Eduardo também levantou a mão. Então, agora, dúvidas, e a irmã Maria Alice também. Dúvidas, comentários, abre o seu microfone. Pastor, nas minhas orações antes da refeição, eu sempre lembro de todas as pessoas que fizeram aquele alimento chegar à minha mesa. Ô, bênção. Desde aquele que selecionou a semente, até aquele que transportou até a minha casa, que vendeu o bujão de gás, que forneceu energia elétrica. É lógico que eu não falo o nome de todos, mas me parece que essa é uma obrigação nossa, ser grato a Deus porque Ele levantou essas pessoas. Amém. Eu concordo, Aquele irmã. agricultor, Perfeito. ele não sabe para quem ele plantou. Sim. Eu soube lá no banco de alimentos que tem gente que pega o alimento e chega na esquina e joga fora. Misericórdia, gente. Num país que tem gente passando fome. Tem Lamentável, minha gente irmã. que quando vai pegar o alimento amaldiçoa, porque Misericórdia, só gente. tem porcaria. Ah, é. Pastor, a gente consegue ajudar tanta gente com as coisas que a gente recebe.
Graças a Dá Deus. para fazer tanta coisa boa que talvez se eu tivesse condições de comprar, eu não teria o que eu tenho hoje na minha geladeira, no meu Tem que armário. dar- Eu concordo com a irmã, tem que agradecer a Deus mesmo. Nenhuma uma situação como essa, inclusive. E a gente está aprendendo isso. Tem pessoas que não agradecem. Vai É, abrir o guarda-roupa, mas só tem porcaria aqui. Vai olhar os calçados, são todos velhos. Meu bom, Deus! e aí é que nós entramos no processo de orientá-los e de levar luz. E nós vamos encontrar muita gente assim, em todos os sentidos. Então, o ensino de Paulo para Timóteo é esse também. É bom, E bom, quem não tem compartilhar. Eu gratidão, não tem agradeço. Deus. Só Exatamente, mas pode então, ser grato eles quem estão tem nessa Deus. condição por falta de Jesus. É isso mesmo. Exatamente. Era isso, pastor. Obrigado, querida, pela colaboração. Eduardo, fica à vontade. Depois da irmã Maria Alice. Pastor, foi engano aqui. Eu cliquei errado em algum lugar aqui. Sem problema, querido, sem problema. Irmã Maria Alice, a palavra é sua. Seu microfone está fechado, querida. Eu falo que você está preparando tanto, está uma riqueza. Outro dia já foi muito lindo, viu, a tua pregação. Mas eu Glória a ainda Deus. gostaria de enriquecer mais um pouquinho ainda. Você falou por um ângulo, eu quero falar um pouquinho pelo outro. Bom, Ele fala assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Você ilustrou maravilhosa, não tem o que acrescentar. Mas ele fala assim: olha, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Que, e eu vou continuar, porque eu vou parar ali, quer ver? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O cara pode correr bem, mas se ele der um passo antes da hora do apito lá para sair normalzinho, não fizer as queimar a regrinhas do largada. jeito que ser, ele vai perder essa luta, porque essa corrida, porque ele errou em alguma coisa, ele falhou com a regra. Exatamente. Ele fala: tudo que você fizer, faz aqui nesse evangelho de piedade, na vida de Jesus Cristo, seguindo certinho. E ele fala assim: porque um atleta, ele não é coroado se ele não fizer seguindo as normas. O que estava acontecendo aqui? Timóteo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha o que estava se passando na cabeça do Timóteo. Timóteo, não se preocupe com a tua vida física, material, com a sua comida, com nada disso. Um bom soldado, ele está lá no trabalho dele, daquele jeitinho que você falou, ele não olha nem do lado. Ele está fazendo a obra do Senhor, pode comer, o primeiro fruto é seu, porque Deus é que dá isso. Isto é a norma que Deus está falando. Um pastor, ele tem que ser sustentado pela igreja dele. Sim, Ele faz as coisas direitinho e ele não vai se preocupar com nada material. O dele vem dali. É este fruto que ele fala. Foi lindo o trabalhador, o lavrador, tudo que você especificou. Mas eu estava vendo mais um sentido, que ele não ia jogar à toa esses versículos. Ele fala: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro, viu, Timóteo, a participar do fruto. Você já viu eu lá na outra igreja, que eu não peguei nenhum tostão deles, eu fazia tenda, tudo para a gente comer, para a gente sobreviver. Mas agora é outra situação, você já aprendeu tudo. Aqui na igreja, lembra que você é um soldado de Cristo, e você vai comer os primeiros frutos são seus já, por Deus. Você amém. plantou, você vai colher e comer, tranquilo. Aí ele fala assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas que eu estou te dizendo. Eu creio que o Timóteo entendeu bem o recado.
Não mexe com outra coisa, tá? Lembra-te de Jesus Cristo, nós não estamos servindo qualquer um. É um Deus que desceu nesta terra, morreu na cruz e ressuscitou. Não é um Deus qualquer que nós estamos servindo. Tá vendo? Eu estou aqui te escrevendo e pedindo, pelo amor de Deus, nem que você venha para o mesmo lugar, vai ser degolado também. Mas olha, ele fala assim que aquilo que você explicou muito bem do malfeitor, que você falou que criminoso. Eu estou como um criminoso e algemas. Ele fala assim, a minha fala, a tua acho que não fala, mas a minha fala assim, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu estou livre para te passar ainda. Eu posso nem te ver mais, daqui eu vou morrer, pode ser. Meu filho amado, que eu tenho uma saudade. Mas aprenda essas coisas, usufrui disso para a tua vida, porque aí você vai estar dentro das regras que um atleta é coroado, tá? Não foge destas ordens. E ele fala assim, aí ele, vale a pena este Senhor, porque é ressurreto. E ele falou tudo isso aqui bonito. E quando ele fala no 15, eu até vi no Provérbios 22, 17 a 21, eu acho que marca tanto para nós. Ele fala assim, 22, no 22, espera aí. Ele fala assim, ó, olha que lindo que ele fala. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Isso está em Provérbios. E ele continua agora. Quer ver que ele fala? Sê sábio, filho meu, aqui no 27, 11. Provérbios mesmo. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Tá vendo? O pastor Betão, ele não leva a cabo o que você fala. Não, olha lá como ele estuda. Quantas horas ele fica na minha presença e ele leva a palavra lá sem mancha para o grupo dele. Viu? É nesse sentido. Satanás, ele pode é nosso acusador. Aqui é Deus que fala. Aí é o mesmo que ele diz lá para ele. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de É que lindo não isso. tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. E aí ele vem nessa uma casa, ela tem ouro, prata, madeira e barro. Todos esses materiais são necessários. A gente pode achar uns mais caros, outros mais baratos, mas numa casa é preciso todos esses materiais. Não dá para mim fazer tudo aqui com coisa de ouro, tá? Nem de prata. Tem hora que eu vou precisar da madeira e tem hora que eu vou precisar de utensílio de barro. O ouro mesmo, ele impuro, como você disse, foi bom, bem citado. O ouro impuro, ele é escuro, ele é feio, eu vi. Um dia eu fui num ourives, meu irmão mandou uma aliança para fazer, eu fui acompanhar, e ele mostrou parecia um latão, bem, bem feio, escuro, preto. Aí ele falou, eu falei, não, mas ele quer ouro puro, ele pagou por isso. Ele falou, não, este é o ouro, só que eu vou passar ele no fogo tantas vezes que ele vai ficar amarelinho, purificado. Então, não é que ele escolheu agora só o ouro e prata que é bom e a madeira e o barro não presta. Não. Todos estes estão aqui na casa. Eu vou ter os mais importantes, que são ouro, são prata, são coisas mais valiosas, mas eu tenho também a madeira e o barro. Se eles estiverem na minha mão, se eles se arrependerem dos seus pecados e mudarem, todos vão ser úteis. Todos, qualquer um. Então, não tem menos nem mais. É a mesma coisa que ele cita do corpo lá em Coríntios, eu acho, sei lá, onde ele fala. Ele fala assim, que os nossos membros, a gente dá mais prioridade para aqueles menos
todos os nossos membros são lindos, importantes. Ele fala, mas aqueles que não têm muita beleza, a gente se preocupa mais com ele, não é? A gente enfeita mais ele para. E assim tem que ser. E aqui é a mesma coisa. E ele fala que tem, com a palavra de Deus e essa pureza, viu, Timóteo? Você vai converter tanta gente nesta igreja que às vezes fala, mas eu sou barro, não presto para nada, eu quebro fácil. Não, você vai ser uma panela de barro aí que vai fazer umas comidas bem boas para o povo. Então, nesse sentido, eu achei maravilhosa essa palavra. E a sua palavra, você passou aqui, eu gravei bem. O teu conhecimento enriquece muito. Eu falo na minha simplicidade só, mas o teu Não. enriquece a gente, viu, meu irmão querido? A Deus Deus toda a te use. glória, minha irmã. A Deus toda a glória. A irmã é bênção também para a gente. E eu quero aproveitar na sua fala, salientar o versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Maravilhoso. O Timóteo privilegiado. Obrigado, irmã Maria Alice, pela sua contribuição. A irmã Sueli levantou a mão ali. Por favor, irmã Sueli, abra o seu microfone. Tá aberto. Pastor, na realidade, Timóteo era um sacerdote, certo? Ele foi preparado para o sacerdócio e Paulo estava habilitando, já que ele estava sendo habilitado, e naquele momento Paulo estava capacitando Timóteo a ser um sacerdote, correto? Só um momento, minha irmã. É muito importante que a Bíblia diz ele nos fez reis e sacerdotes, Certo. entendeu? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando a pessoa abre o coração para Jesus Nós e somos convida Jesus para entrar, reinos, nós nos tornamos co-irmãos de Cristo. Nós somos certo? elevados a essa condição. Agora, quando fala do sacerdócio, considerando o Velho Testamento, tá? Nesse período, o Timóteo, veja bem, é muito importante colocar que o judeu, o jovem judeu, até os 11 anos de idade, ele aprendia a Torá de cor. A Torá estava decorada, ele sabia citar a Torá de cor, porque naquela época a gente não tinha televisão, não tinha smartphone, não tinha internet, e não tinha escola como nós temos hoje. O que ele aprendia com a sua mãe no dia a dia em casa e com o seu pai quando estava à mesa? O pai contava a história do seu povo. E aquilo ali é o que a gente chama de transmissão oral. Depois dos 11 anos, ele ia ficar com um doutor da lei, dos 11 aos 14 anos. Aqueles que se destacava ficava para se tornar mestre. Os outros voltavam para sua família. Nesse período, eles eram chamados de talmidins. E tinha um provérbio, inclusive, em Israel: cubram-se com a poeira dos pés dos vossos mestres. Ande tão próximo a eles, tá? E que a poeira deles se pega a você. Ele aprendia, ele crescia. Agora, quem era da linhagem de Levi, tá? Era separado para ser levita. Aí você fala assim, mas peraí, Betão, e o período que o templo ficou derrubado? Quando Zorobabel, aquele período lá, quando eles reconstruíram o templo, isso continuou. A tribo dos levitas, o trabalho deles era no templo. Esses eram separados, era uma tribo separada só para cuidar do templo. Eles não tinham outra atribuição e nem riqueza. Por isso, eles cuidavam do templo. No caso do Timóteo, não dá para fazer essa afirmação. Porque quando a gente entende que Paulo passou pela casa dos pais dele, ele não estava servindo no templo. E quando ele cresceu, na segunda viagem de Paulo, ele acompanha Paulo e não fica servindo no templo. E Paulo não disse que ele estava servindo no templo. Por isso não dá para fazer essa afirmação. Ok, minha irmã? Esclarecido?
Ok, mas as funções dele eram de sacerdote, Não só dele, nossa também. certo? Como a função dele e a nossa é de sacerdotes, Sim. lá no, eu acho que é no Levítico, tá? Está escrito que ao sacerdote cabe a melhor parte da porção de carne. Então, eu entendo que a melhor parte era picanha. Então, o sacerdote comia a picanha. As primícias Outra eram coisa, levadas para as primícias eram levadas para o templo. E exatamente, havia parte da oferta que era queimada, tá? Em oblação, era uma oferta queimada ao Senhor, entendeu? Mas os sacerdotes se alimentavam daquilo, era a comida certo, deles. Aqueles que trabalhavam no templo, por isso, digo, não é obreiro do seu salário, vem desde lá, tá? E, e outra, quando o povo. É uma coisa que eu vou dizer, deixar aqui, tá sendo gravado, presta bem atenção. Hoje em dia, tá? São raros os judeus pobres, porque todos são dizimistas. E o dízimo, gente, o dízimo é uma parte daquilo com que Deus te abençoou. É devolver ao Senhor uma parte daquilo que ele te abençoou. E Deus, lá em Malaquias, que é bem conhecido de todos nós, um pouco antes do período interbíblico, façam prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, de maneira que vos advenha a maior abastança. Gente, percebe o que Deus está dizendo? Façam prova de mim. O próprio Deus está dizendo: façam prova de mim. Os sacerdotes ali, que comiam daquilo que o povo trazia, não tinham falta. Se tivessem, tem um momento que Deus escreve: seguinte, olha para minha casa, está vazia. Vocês estão me roubando. Aí pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E Deus dá uma chacoalhada no povo. Mas o povo de Israel aprendeu essa história. Nós, os crentes, estamos no processo ainda. Tem muito crente em dificuldade com isso. Dificuldade séria, tá? E eu vou dizer para você que está me ouvindo, que está vendo essa gravação, faz prova de Deus. Prova a Deus. Separa a pequena porção, a primícia, que a gente está falando aqui das primícias, tá? É bom lembrar. A primeira parte daquilo que vier às tuas mãos. Quando chegar a primeira parte, quando chegar, separa as primícias. E a primícia, mesmo antes de ir para a igreja, fala assim: Senhor, isso é para o Senhor. Entrega a Deus. Faz prova de Deus. Você vai ter experiência fantástica. Você vai ver o que é um Deus vivo, atuante nos dias de hoje, fazendo maravilhas na sua vida. Você está passando dificuldade financeira? Está com cheque especial estourado, cartão de crédito está naquela loucura, tá? Faz a prova. 1, 2, 3 meses. Se ele falhar, me avisa, que eu rasgo a minha Bíblia. Hoje a Bíblia agora essa expressão do pastor Edson. Deus é fiel. Mesmo, como nós lemos aqui, mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. E, gente, você só vai experimentar isso, só vai experimentar a fidelidade de Deus sendo fiel. Só vai Gente, eu não estou aqui pedindo dinheiro. Crente não dá dinheiro. E a igreja não precisa do seu dinheiro. Deus é suficientemente poderoso para sustentar a sua obra. Nossa igreja tem agora 122 missionários. Não é por causa do seu dinheiro ou do dinheiro de alguém que está acontecendo, é porque Deus tem sustentado essa obra. Isso é o caso da nossa igreja. E quantas outras? Quantos testemunhos que eu já ouvi de Deus fazendo milagres e maravilhas. Mas a gente tem que aprender nisso. Faz prova, testa. Faz uma experiência, você e Deus. Experimenta viver isso. O que Paulo, Deus está ministrando aos nossos corações.
através do ensinamento de Paulo a Timóteo, é essa dependência dele. Porque a certeza que nós temos é do porvir. Isso chama-se esperança. Esperança é o que nós temos. Nós temos a esperança. E quando você começa a vivenciar essa esperança e caminhar mais perto, vem a certeza de quem ele é. E você, como gente, não tem coisa mais gostosa do que adorar a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Quando você começa a entender isso, você subiu apenas mais um degrau na tua vida espiritual. Irmã Sueli, obrigado pela contribuição, pela colaboração. Ah, pode Só falar, mais querido. um. A nossa irmã querida falou sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. É interessante, eu não via essa frase da maneira que ela colocou. Eu via essa frase assim, por exemplo, eu visito uma tia minha e ela tem lá um vaso maravilhoso que ela mesma pintou a ouro. Um vaso grande, está em cima de uma mesinha bem alta. Tá lindo, maravilhoso lá na sala dela. Então, eu vejo aquele vaso como um vaso de honra. Já o pinico, eu vejo como um vaso de desonra. Era assim que eu entendia esse versículo. O vaso que está lá na sala da minha tia, que é lindo, ele fica muito bem lá. Está muito bonito, enfeita a casa. Mas o pinico é necessário, o vaso sanitário é necessário também. Sim. Eu não vou discordar da irmã, eu só Então, vou fazer uma colocação. Eu vou ler o versículo 21, que eu li e vou aham, repetir, porque vai ser acho que a quarta vez que eu leio. Se alguém se purificar dessas coisas, vou repetir. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. amém, Entendeu? amém, Entendeu? É o seguinte, ó. O firme fundamento de Deus, ele permanece inabalável e selado. Firme fundamento, ou seja, o alicerce, que é o evangelho. O Senhor conhece quem lhe pertence. E ele fala: e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, antes de dizer. Perceba que ele diz antes: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade aquele que confessa o nome do Senhor. Duas frases, percebeu? Duas frases aí. O Senhor conhece e o afaste da iniquidade. Aí ele coloca numa casa vasos para honra, para desonra, tal, tal, tal. Aí ele diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Mas de que coisa que ele está falando? Lembra que ele falou um pouco atrás, lá no ensino 17, que ele falou do Himeneu e do Fileto? O ensino deles, cara, aquela conversação, ou falsa doutrina, ou coisa que não edifica, que faz divisão na igreja, que separa ao invés de unir. É disso que ele está falando. Percebe que o contexto, nesse texto, aí ele passa a fazer sentido. Ok, minha irmã? amém, Esclarecido? amém. Mais alguém? Dúvida? Comentário? Então a gente faz o seguinte: como ninguém levantou a mão, vamos fazer o Eu, seguinte. pastor, Ô, eu, querida, me perdoa, eu não tinha visto. Estava sem pequenininho. problema, Deixa eu, deixa eu sem ampliar a problema, tua imagem pastor. aqui para a gente poder te ver melhor. Então, não, eu só quero fazer um comentário, né, dessas características que ele dá do obreiro aprovado, dá para você fazer uma ligação com o filme que nós assistimos, A Forja, Com certeza, né? sem dúvida. Porque isso é um discipulado, né? Então, o que que o apóstolo Paulo Exatamente. estava fazendo? Ele estava discipulando para que ele se tornasse um obreiro aprovado.
Exatamente, Se foi irmã. entendido. Então tá bom. Perfeito. Só isso, pastor. Obrigado, querida. Fechou com chave de ouro, vamos assim dizer, né? Quem não assistiu A Forja, vai assistir. É um filme que vale a pena. E Verdade. eu não vou dar spoiler. A auxiliadora já deu um spoilerzinho aí, tá? Mas tem muita coisa boa. Pega, vai lá, Mas pega, vale muito assiste. a pena mesmo, pastor. Vale a pena. Eu achei lindo. Amei, amei. Me surpreendeu. E eu vou contar para vocês. No comecinho, bem nos primeiros minutos, né? Aí ele falou, sem graça, não acontece nada. Na metade para frente, a gente se empolgou e terminamos vibrando. É isso. Tá ok? Eu fui duas vezes, né? Eu Ah, fui com as meninas, com a Ministério de Mulheres, e sábado eu fui novamente. E sábado foi eita, muito coisa boa. bom, Vale a porque pena. Muito bom. tinha sênior, tinha criança, tinha adolescente, tinha gente de toda a idade. Foi muito bacana sábado. Eu É um filme gostei para muito todas de as ter idades, visto. para ir com a família mesmo. Obrigado, querida, por a Ele. dica, pelo insight aqui. Próxima terça-feira. Também fui e eu tenho um monte de coisa que eu vi também ali, viu? Que Eita, bacana. Dá para na comentar próxima agora. terça-feira não vai dar para comentar, Depois mas na que todo mundo outra Não, não assistir, vou a gente pode comentar, até falar. não, não vou comentar aqui não, viu? É Tá particular. bom. não dá Falou. spoiler agora, não. Deixa todo mundo assim, depois a gente comenta. Tá Próxima bom. terça-feira, a aula está suspensa. Estarei em viagem, tá? Então, nesse horário, eu não vou conseguir estar junto com vocês. Então, a aula está suspensa. Eu vou mandar depois que eu colocar a gravação no ar, eu vou mandar o aviso para todos, tá? Não só o aviso, e vou colocar também no aplicativo, ok? Então, próxima terça-feira, a gente não vai estar se encontrando, a gente vai se encontrar só na outra terça-feira, ok? Tá bom. Combinado? Então, Dia eu vou 5, pedir. né, Não pastor? tenho Dia, aplicativo, pastor. Não entendi, querida. Eu não tenho aplicativo. Então, eu estou te falando aqui, ainda bem, tá? Tá. Mas fica aí o recado, tá? Porque eu não vou conseguir estar, eu não vou conseguir me conectar onde eu vou estar, entendeu? Então, eu só peço que os irmãos me perdoem por isso. E na próxima, na outra terça-feira, a gente se encontra e vamos para o capítulo 3. Dá uma lida no capítulo 3, é riquíssimo. O 3 e o 4 são espetaculares. Não sei se eu vou conseguir ministrar tudo num dia só. Talvez a gente dê uma parte, depois a gente divida e faça segunda parte. Eu vou pedir dia para a 5, né, auxiliadora. pastor? Só Ô, marcando querido, dia pode falar, 5 Eduardo. dia 5 é a próxima aula, então. Isso mesmo, dia 5. Obrigado, querido, pela data. Agora eu vou ter que confirmar aqui se é 5. É isso mesmo, dia 5. Dia 29, então, aula suspensa. Retornamos dia 5. Combinado? Auxiliadora, você pode agradecer a Deus pelo nosso encontro de hoje, querida? Posso sim. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. A ti, Jesus, honra, glória, louvor e adoração, porque Amém. acima de todas as coisas o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus que se importa conosco, Pai. Eu quero louvar o Senhor por hoje, por essa aula abençoada, a maneira como o Senhor tem trazido a tua palavra, como a tua palavra tem entrado na nossa mente, no nosso coração. Senhor, muito obrigada. A minha oração é de gratidão ao Senhor, pela vida do pastor Beto, pela vida da Maria Alice, pela vida da irmã Sueli, que sempre acrescenta alguma coisa a mais, Senhor. Nós estamos aprendendo com o Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida. Pai, ajuda-nos, ó Pai, que nós não venhamos a esmorecer, que nós estejamos cada vez mais, ó Deus, estudando a Tua palavra, estando firme, aprendendo tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que a nossa vida dê um testemunho bonito do Senhor, para que nós possamos ter resposta para as pessoas quando elas vierem nos perguntar a razão da nossa fé. Continua, Deus, abençoando meus irmãos, abençoa essa noite com uma noite de sono restauradora para todos os meus irmãos, principalmente para o pastor que tem que estudar muito, trabalhar muito. Jesus, restaura as nossas forças. Deus, afia-nos na tua palavra. É que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Uma semana abençoada para vocês. Amanhã, Amém. celebração às 20 horas na igreja. Nos encontramos lá. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Até dia Deus 5. abençoe. Tá bom. Até. Tchau. Pastor, posso fazer mais uma pergunta? Não, Ô, querida, por favor, vai lá. Todo mundo já se despediu, mas vamos ver qual é só entre nós dois. Pode fazer. É que no culto de domingo, o pastor Grava diz que uma missionária deixou o ministério, eu não sei. Ana Teresa Aconteceu o quê? faleceu. Faleceu. Quem? Missionária nossa faleceu. Mas quem? Ana é Teresa. Ana Teresa, casada com o pastor Sérgio. Isso, esposa do Ela pastor estava Sérgio. é Paraíba, pastor? Não lembro Isso, agora. Nordeste, exatamente. Estava no Estava Nordeste. na Paraíba. Nossa, que Ela teve, triste, eu não sei quem é. ela teve um câncer bem agressivo, Isso. né? E, infelizmente, Partiu para a eternidade. Tá com chegou a som. hora dela através dessa doença, né, gente? Porque cada um Sim, vai chegar, a nossa hora vai chegar, exatamente. né? Com E certeza. assim, no final, a gente já estava pedindo para Deus ter Sim, foi misericórdia dela, difícil. porque ela Foi estava passando. sofrendo muito. No Exatamente. domingo, quando o Bruno falou que ela estava com dificuldade para respirar, não conseguia Sim, mais horrível, respirar. horrível. Foi. Gente, Mas Deus ninguém sabe todas as merece viver coisas. dessa forma. É aquilo, né, pastor? Estava escrito todos os dias dela, Sim, como diz a Deus palavra, sabia. escrito e determinado. Chegou o dia, o Senhor falou: chega, vem Exatamente. para casa. Né? Amém, E é isso. amém. Deus Fica na paz, minha abençoe, querida. obrigada. Amém. De Desculpa, nada, eu querida. falo Deus demais. abençoe. Que é isso, de maneira alguma. Imagina. Deus Estamos juntos. abençoe. Eu, Isso. eu falei muito mais que todo mundo. Ah, você deu aula, não vale. Deus abençoe. Amém. Eu saio.